Bem, então a gente vai abrir o nosso ND Notícias de hoje nos solidarizando com uma família de uma criança de 7 anos de idade que conseguiu uma decisão inédita, pioneira no Brasil. Só para vocês terem uma noção, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça aqui de Santa Catarina, Conselho Nacional de Justiça, Santa Catarina tem mais de 38 mil ações relacionadas à saúde em tramitação. A Juliana Rabelo está chegando, está ao vivo, já nos escuta e abre então a nossa edição de hoje com mais informações sobre essa importante vitória dessa família aqui de Santa Catarina. É isso, né, Juliana? Muito boa noite, bem-vinda. Abra a nossa edição, por favor. Oi, Márcia, boa noite a você que nos assiste. É isso, a Justiça, então, Federal de Santa Catarina, né, decidiu em favor de uma criança de 7 anos que é residente aqui de Florianópolis, né, para que ela tenha acesso à medicação Elevides, né, uma medicação que é cara, tem um alto custo, né, custa em média 17 milhões de reais a dose, e ele é dose única, né, e trata da doença de distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença que afeta os músculos, é uma doença genética e rara. Ela causa, então, a força, né, da perda, ele perde a força muscular, né, desse portador. E esse remédio, ele é justamente eficaz quando ele é tomado na infância, porque ele produz uma proteína que o corpo desse portador não produz. E ele precisa ser tomado na infância, até porque para elevar, né, a expectativa de vida desse portador, porque com essa doença, a pessoa ela vive aí numa expectativa de vida até os 20 anos de idade. Eu conversei com o advogado da família, né, agora há pouco, o doutor Luciano de Maria, que ele me contou que a família decidiu, então, entrar com uma ação na justiça em julho do ano passado, logo depois que a FDA, que é a Agência Federal Americana, homologou, né, o Elevides, a medicação para os portadores dessa distrofia lá nos Estados Unidos. E então a família decidiu, né, atentar aqui no Brasil essa decisão, né, essa determinação para que ele consiga, essa criança consiga, então, ter acesso a essa medicação. E logo em seguida, 6 meses depois, em dezembro agora de 2024, a Anvisa aprovou o registro, então, do Elevides aqui no Brasil, o que favoreceu ainda mais, né, facilitou a decisão da Justiça catarinense, que determinou, né, que a União Federal, através do Ministério da Saúde, né, enviasse, então, né, forneça esse medicamento para essa criança, para essa família, em um prazo de até 90 dias. Esse é o primeiro caso no sul do país, né, favorável a essa medicação. No país, aqui no Brasil, já tiveram outros casos, mas aqui no sul é o primeiro. E essa questão da judicialização da saúde, né, ela vem numa crescente no Brasil e aqui em Santa Catarina, como a Márcia mesmo falou, né, são 38 mil ações tramitando atualmente na Justiça Catarinense relacionados a essas ações relacionadas à saúde. E por isso a gente fez uma reportagem, né, para trazer esse assunto aqui também em Santa Catarina, que você confere agora. O analista de dados Gustavo Barbosa foi diagnosticado com um problema grave nos olhos em 2018 e precisou de um transplante. De lá para cá foram 22 cirurgias que só aconteceram porque ele acionou a justiça, mesmo tendo plano de saúde. As primeiras cirurgias foram pagas pelo plano de saúde à época, mas depois começou a haver uma série de negativas, né? No meio do processo, Gustavo precisou de uma prótese para um dos olhos e mesmo com o laudo médico e o orçamento em mãos, o plano de saúde negou o procedimento 5 vezes. O jeito foi entrar na justiça de novo. O plano teve que pagar uma prótese 3 vezes mais cara, eminentemente porque não quis sentar numa mesa e conversar sobre possibilidades de mediações e conciliações. A quantidade de pacientes que recorrem à justiça para ter acesso a tratamentos e medicamentos aumenta a cada ano em Santa Catarina. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, tramitam no estado mais de 38 mil ações referentes à saúde. Somente no ano passado, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina recebeu mais de 17 mil novos processos do mesmo teor, um aumento de 25% em relação a 2023. Números que, para o desembargador, poderiam ser menores se houvesse diálogo entre pacientes, médicos e operadoras.
estabelecer canais de comunicação entre o usuário do serviço de saúde e a entidade estatal ou o titular do plano de saúde com a operadora do plano de saúde e, eventualmente, numa última hipótese, ele ingressar em juízo. Em Florianópolis, um hospital descobriu um jeito de diminuir o número de ações na justiça. Fizemos um projeto de aproximação com as fontes pagadoras, de que se criar determinados critérios para indicação de próteses, órteses, material de alto custo. E de 2016 para cá, nós não temos nenhum caso judicializado em cirurgia cardiovascular. O acesso à saúde é um direito garantido pela Constituição Federal. Mas o alto custo de procedimentos e medicamentos, somado a recomendações sem evidências científicas e pouco diálogo entre as partes envolvidas, parecem barrar essa garantia. No fim, quem mais sofre é o paciente. Há uma dupla violência. Há uma violência comercial, quando você paga por algo que você não consegue ter. Há uma violência de expectativa, como você falou, psicológica, onde você trabalha o tempo todo com esperança e frustração. E há também uma questão da relação entre sucesso e fim de caso. Eu costumo dizer isso. Você entra querendo ficar bem e depois você só quer que termine.